Há um segundo requisito presente no texto para que nós amadureçamos e tenhamos progresso na vida cristã. A segunda palavrinha que aparece, que surge, não está aqui no texto, mas ela surge das palavras que compõem o texto. A segunda palavra é serenidade. O outro requisito para você amadurecer na vida cristã é a palavra serenidade. Alguém pode perguntar, mas o que isso significa? Notem, eu quero falar da serenidade nos termos que o texto a expõe, nos termos que o texto a propõe. A serenidade pode ser vista nos versículos 14 e 15. E agora o texto se torna ainda mais prático. Agora o texto mostra o que fazer e o que não fazer. Veja o que diz aqui no versículo 14 e 15. É o segundo requisito para que nós amadureçamos espiritualmente. Veja o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Pronto. O que é a serenidade aqui? É a serenidade no relacionar-se com as pessoas. Por quê? Nós lemos aqui a palavrinha murmuração. É um termo grego. É a palavrinha grega muito conhecida pelas pessoas que estudam o Novo Testamento grego, a palavrinha gongizo. Aqui no caso, gongizo é o verbo. Aqui nós temos o substantivo gongismos. Gongismos. E esse substantivo aparece pelo menos mais 3 vezes no Novo Testamento. O verbo talvez apareça outras vezes. Mas aqui o substantivo murmuração, ou aqui no caso são murmurações, está no plural, aparece pouquinho. Aparece pelo menos mais 3 vezes. E quando nós vemos a forma como o substantivo aparece no Novo Testamento, nós percebemos, nós descobrimos que as murmurações, geralmente, essa palavrinha geralmente é usada para se referir a conversas sigilosas contra os outros. Conversas sigilosas em que o outro é o assunto. Ele não é o participante da conversa. Ele é o assunto da conversa. Mas é uma conversa sigilosa. É uma murmuração. Um zum, zum, zum. É isso. Quando nós vemos, vejam por exemplo, Atos no capítulo 6. É uma das ocorrências dessa palavrinha. Veja o que diz. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Vejam. O substantivo murmuração sendo usado para descrever comentários sigilosos ali, comentários que corriam pela igreja contra alguém. Os judeus de fala grega, os helenistas, murmurando contra os cristãos, os judeus de fala hebraica. Aqui nós temos um exemplo do que é murmurar. É você fazer comentários ali, meio que sigilosos, contra alguém. Isso é o gongismos. Você pode ver outro exemplo, um segundo exemplo. Você pode ver em 1 de Pedro 4,9. Vejam que interessante o uso da palavra aqui. Sede mutuamente hospitaleiros, ou seja, recebam pessoas em casa. E aí vem a expressão, sem murmuração. É um pouco difícil isso. Alguém fica na sua casa comendo tudo que você tem na geladeira, e você sendo hospitaleiro sem reclamar das pessoas escondidas. E aqui Pedro fala, sejam hospitaleiros sem murmuração, deixa comer e dê um sorriso. Então você percebe aqui, mais uma vez, o uso do substantivo para se referir não a reclamações da vida. Eu não estou reclamando aqui a questão não é reclamar dos problemas da vida. Eu estou ganhando pouco. Essa doença eu não consigo me curar. Eu tenho esse outro problema. Não é necessariamente a murmuração, porque as coisas da vida não estão indo bem. Aqui a murmuração é contra pessoas. Nós aprendemos em João 7 que havia murmuração dos judeus contra Jesus, dizendo, ele engana o povo. É esse o sentido da murmuração aqui. Então, quando eu digo que nós devemos desenvolver serenidade, eu não estou falando apenas que nós devemos ser pessoas tratáveis, dóceis, amáveis. Não. Nós devemos ser serenos no que diz respeito também a isso. Eu não posso, dentro da igreja, murmurar contra meus irmãos. Eu não posso fazer dos meus irmãos o assunto dos meus comentários secretos e sigilosos. Eu não posso fazer isso.
Se eu fizer isso, eu não vou desenvolver a minha salvação. Eu não vou amadurecer espiritualmente. Isso é muito sério.